Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Atlético Paranaense e Bahia. Confronto na parte de cima da tabela. O Bahia tem 27 pontos e o Atlético Paranaense tem 25. Jogo onde o Bahia precisa de um resultado positivo, né, para se manter na parte de cima da tabela, mas é um jogo difícil. O Atlético Paranaense em casa é muito forte e vamos ver aí o que os comentaristas vão falar dessa partida. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mais pela trajetória, porque você pega a passagem no Defensor e no Rentista, são duas passagens curtas, não é que ele fez longos trabalhos. Gostei dele falando em relação ao estilo dele ser muito maleável, em relação ao que pensa de futebol, em ter jogos que vai querer ter mais a posse, mas de repente, dependendo da qualidade do adversário, ser um time mais reativo e mais vertical. Então, eu fico muito curioso para ver como é que vai ser esse trabalho, mas num clube com toda a estrutura do Atlético Paranaense, com um elenco qualificado e que acho que até pode jogar mais ditando um pouco mais o ritmo às vezes. É um time muito qualificado quando é vertical, mas acho que ele também pode ser mais propositivo. Eu fico curioso para ver como é que vai ser esse trabalho. Acho que é importante dar todo o respaldo para uma aposta quando você faz uma escolha de um técnico tão jovem e com tão pouca experiência, mas vai ser interessante para ver. Acho que é uma aposta interessante, mas, como eu falei, acho que precisa de muita paciência por toda a adaptação, não só pela questão do cara que vai se estrear no futebol brasileiro, ainda que tenha trabalhado com o Pesolano, mas agora podendo ser o protagonista de um clube com grandes pretensões no futebol brasileiro, buscando títulos, inclusive. Hoje não vai estar à disposição, né, já comandando, e num jogo que vai ser bem interessante de ver. Diante de um Bahia que tem feito um trabalho espetacular, embora fora de casa venha de uma sequência muito complicada, embora são 5 jogos sem vencer, mas basicamente só pegou pedreira, né? Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, vários jogos difíceis que o Bahia teve fora de casa, então ainda tem condições de incomodar bastante o Atlético Paranaense, ainda mais que o Bahia vai manter a base titular mais uma vez, né? Não tem sofrido com desfalques o Rogério Ceni, sem contar o Arias, que está na Copa América. Como auxiliar do Paulo Pessolano, o Varini chegou a assumir o Cruzeiro em algumas ocasiões em que o Pessolano estava suspenso, mas as ideias de futebol são muito parecidas. Eles tinham essa comunhão interna e o Pessolano, ele parte de um princípio muito simples. Para ele, o time deve ser protagonista, e ser protagonista, o que ele olha no final meu time teve mais finalizações que o adversário? É o ponto, né? Fizemos mais gols. É uma coisa para mostrar que não precisa necessariamente ter a bola, ou trocar muitos passes, ou ter ali necessariamente um jogo muito vertical. Ele quer que o time dele leve mais perigo ao gol adversário. E isso, para mim, casa um pouco com a ideia do Atlético Paranaense. Ele cita o elenco, né, de jogadores que têm capacidade de se adaptar. E isso, na época do Cruzeiro, era importante para o Pessolano. Ele valorizava jogadores que faziam mais de uma função. Então, vejo que pode ser um trabalho promissor. Para mim, um técnico com o perfil do Varini tem muito mais a cara do Atlético do que o Cuca. Até mesmo o Filipão, foi um trabalho que deu certo, levou o Atlético Paranaense à final de uma Libertadores. Mas eu vejo que, pela ideia do clube, pelo projeto, técnicos jovens, com margem de evolução, o cara chegando ali com essa ambição de crescer junto com o clube, eu vejo que casa melhor e é um perfil muito interessante para o Atlético trabalhar. Lembrando que o Bahia está em 5º lugar, 27 pontos, o Furacão em 6º, com 25. Estão brigando ali, pau a pau ali na tabela, dona. O Bahia precisa melhorar o desempenho fora de casa, né? Do ponto de vista de resultado. Até fez algumas boas partidas. Só a gente lembrar o que fez com o Flamengo, deixou o Flamengo extremamente desconfortável. Contra o próprio Palmeiras teve oportunidade, Jean Lucas tem uma oportunidade claríssima, cara a cara, desperdiça. O Everton também fazendo boas defesas. É um time que me agrada muito a forma como, desculpe, o Ceni conseguiu encaixar. Muita gente não esperava, por exemplo, quando o Bahia contratou Caio Alexandre, Jean Lucas, o Everton Ribeiro, que ele conseguisse fazer esse time render com jogadores que têm uma característica maior
técnica para jogar e render de uma maneira equilibrada. Ele consegue botar do meio para frente Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli, e o time rende, né? O time se conecta, consegue envolver, consegue ser criativo, vai jogar de uma maneira ofensiva, mesmo fora de casa, né? Tem um trabalho muito mais consolidado, naturalmente, pelo tempo, do que o Furacão aí do seu novo técnico. Eu acho que é uma boa aposta, né? É um técnico promissor, da nova geração. Também concordo com o que o Breler disse, analisando o elenco do Atlético, que eu acho que fez boas contratações para essa temporada, pensando muito no Centenário, esse time podia render mais, podia ser mais protagonista, podia jogar bem. Eu acho até que com o Cuca, o time tinha um resultado em várias oportunidades. Ele conseguia criar, mas acho que de uma maneira, às vezes, muito previsível. Era mais contundente, muito na base do abafa, buscando muitos cruzamentos, inversões. Esse Atlético pode ter um jogo mais próximo, pode ter um jogo mais pautado em um controle de posse de bola um pouco mais envolvente. Eu acho que o Varini, se ele conseguir executar as ideias dele, ele pode transformar nesse sentido o Furacão para essa temporada. Fez um trabalho bem interessante, com muito repertório no Defensor. E vamos ver se já consegue causar um impacto contra esse Bahia. Mas eu vejo o Bahia hoje com uma equipe mais equilibrada, o Bahia candidato a essas vagas lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ainda o Atlético Paranaense ainda tem que regularizar a documentação do Martim Varini. Então o Juca Antonello deve comandar o time ainda hoje. A gente tem as prováveis escalações de Atlético Paranaense e Bahia, jogando em Curitiba na Liga Arena, como a gente costumava dizer, né? É interessante também como o Rogério Ceni tem repetido escalação, apostado muito no time titular e principalmente no meio-campo, que é muito recheado, tem uma fartura de opções técnicas e, além disso, no segundo tempo, o Rogério consegue mudar a característica do time, recorrendo a jogadores como o Ademir para dar mais velocidade na transição. Oscilação de resultado todo time vai ter nesse campeonato. E o Bahia, principalmente o Rogério, parecem estar sabendo lidar de uma forma correta com isso. Sem muito alarde, sem desespero, sem o treinador ficar espanando em coletiva. O Rogério tem sido muito lúcido nos posicionamentos. Então vejo que um grande jogo hoje, um grande desafio para o Bahia ganhar em Curitiba, mas pelo que tem jogado, e até mesmo nas derrotas, o Bahia continua na briga na parte de cima da tabela. É interessante. Mas o Bahia não podia, de repente, botar a mão no bolso e trazer aquele homem-gol, o Rogério Ceni? Tassiano, de vez em quando... Voltou pro O Stupian voltou pro Hull City. Oi? O Stupian saiu, voltou pro Hull City. É um cara que muitas vezes contribuía com gol saindo do banco. Porque falta, não falta? Eu acho que poderia, mas não sei se o Bahia vai sinalizar isso para o mercado. Talvez possa agir de forma silenciosa para trazer essa peça. Eu acho até que o Everaldo é um jogador muito útil. Mas se você consegue essa peça, né, um cara mais confiável, um cara mais decisivo para ser esse camisa 9, vai elevar. Agora, olhando o time titular, é o que eu estava falando, assim, você tem um Luciano Juba, era um jogador que jogava mais à frente do Sport, se destacando ali, né, com um jogador de ataque, fazendo a lateral, sendo importante em construção, vindo por dentro. Então, assim, você tem a convicção de um técnico competente, que é o Ceni, repetindo esse modelo, essa equipe ideal, e como os jogadores trabalham também para que o esquema funcione. Isso mostra da capacidade de convencimento do Ceni. Por exemplo, óbvio que o Everton Ribeiro tem a favor dele uma temporada que ele consegue ser mais dosado fisicamente. Porque o Bahia tem menos competições. Isso é um fato, comparado ao que ele tinha no Flamengo. Mas se falava muito de Everton Ribeiro, que fisicamente estava em decadência no Flamengo, não conseguia competir. Olha o Everton Ribeiro no Bahia. Não é só o craque que ele é tecnicamente, encontrando solução, sendo criativo, sendo influente nessa equipe do Ceni, mas sem a bola se dedica muito, batalha, é um jogador que se sacrifica para conseguir o desarme. Então, assim, os jogadores que têm essa capacidade técnica, Cauli, que está até um pouco abaixo, mas Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, que faz de tudo ali, é um cara muito eficiente. Todo mundo já ligou a chavinha que sem a bola tem que trabalhar para o time ser equilibrado. E aí eu acho que é também um papel para a gente exaltar do Ceni. E aí acho que entra muito mérito do Ceni, porque
Ah, é verdade. O Bahia tem um calendário menos pesado porque não tem competição sul-americana no caso. Mas quantos técnicos, às vezes, a gente vê o time tendo mais período para treinar e, às vezes, a coisa não melhora. E acho que o Bahia usou muito bem disso. Então, a gente não está falando só do o Bahia está indo bem porque o calendário é tranquilo, então consegue jogar num ritmo mais intenso possível. Não, até tocando num ponto que o Breiler falou. O quanto que esse time consegue mudar característica. Não usando minha palavra, até do Rogério Ceni. Algumas semanas atrás ele falou que o jogo do Bahia passa muito pelo Cauli. Quando ele sai, ele tem que pensar em uma forma diferente de jogar. E esse time sabe jogar mais vertical, quando tem Biel, quando tem Ademir. Então, acho que é o Bahia que desenvolveu ideias para jogar de diferentes formas dentro das partidas. E mesmo, às vezes, sem ter um elenco de tanta profundidade, ainda que o calendário seja um pouco mais suave, mas você consegue manter um nível muito forte. É verdade que tem ido mal os resultados fora de casa, mas olha a qualidade dos adversários que ele pegou nos últimos jogos. Então, acho que o Bahia tem muito mérito na campanha, está explorando muito bem o calendário. Você tem 30 segundos para responder essa pergunta aqui, amigo André. Qual time tem mais condição de seguir no topo, Bahia ou Furacão? Olha... Pergunta difícil, né? Difícil. Mas pensando no brasileiro, eu diria o Bahia. Eu diria o Bahia, eu também acho difícil. Furacão tem mais lastro. Mas por essa instabilidade, troca de treinador, a gente tem que ver como vai ser com o novo técnico. Como o Bahia tem a continuidade do Ceni, que já veio do ano passado. Hoje eu apostaria no Bahia, mas é uma pergunta difícil. Sim. Porque o Atlético Paranaense tem um ótimo time e elenco também, né? O trabalho do Bahia é mais consolidado. Tem que ver como é que vai ser a evolução do Varini no Atlético Paranaense. É isso. Rápido intervalo. Atenção! Daqui a pouco, informações ao vivo do Corinthians. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Atlético Paranaense e Bahia. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.